Hoje tem Flamengo! É isso aí, nação rubro-negra. Hoje, às 18 horas e 30 minutos no Maracanã, Flamengo e Fortaleza. Vamos falar aí também sobre Lucas Veríssimo, clube da Arábia Saudita aí querendo levar o nosso querido e amado Pedro, Luiz Araújo, já formando dupla. Exatamente isso. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de sábado, recheado de informações, muitas informações sobre o mercado da bola do Flamengo. Exatamente, então fica ligadinho, não pula uma parte sequer. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir para você que começou a assistir esse vídeo, já deixe seu like é importantíssimo para o nosso trabalho, muito importante para o nosso desenvolvimento. E você que não é inscrito, inscreva no botãozinho aqui embaixo, clique em inscrever-se. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça, mas ajuda muito no crescimento do nosso canal. Quero mandar um abraço especial para o meu ex-concunhado Léo Abreu, que eu chamo ele carinhosamente de Buda. Léo, um abraço para você, saudações rubro-negra. Cara, vou abordar um assunto aqui que me deixou deveras preocupado. A torcida do Botafogo vai boicotar Cristiano Ronaldo. Desculpa, o assunto é sério, eu estou rindo, né? O técnico do Botafogo, Luiz Castro, vai dirigir o time que o Cristiano Ronaldo é capitão, o Al Nassr da Arábia Saudita, né? O próprio Cristiano Ronaldo ligou para Luiz Castro, incentivando ele a poder ir para lá para comandar o clube saudita. Mediante isso aí, a torcida do Botafogo levantou uma hashtag para boicotar Cristiano Ronaldo nas redes sociais, ou seja, para todos os torcedores do Botafogo deixarem de seguir Cristiano Ronaldo. Cara, isso não vai fazer nem cócegas nas redes sociais do cara. O time do Botafogo, a torcida do Botafogo não consegue lotar o seu estádio, mesmo o Botafogo estando numa boa fase no Campeonato Brasileiro. Tá de sacanagem, né, botafoguense? Tá de sacanagem. Inha, torcida que cabe num fusquinha. Pô, tá de brincadeira, né? Então, vamos mudar aqui de assunto, né? O Flamengo aí tá no mercado de transferência buscando reforçar o elenco rubro-negro. E Lucas Veríssimo aí está no radar do Mengão, né? Só que o Flamengo já aí estipulou o modelo de negócio preferido para trazer Lucas Veríssimo para vestir aí o manto sagrado, né? O Flamengo decidiu que vai apresentar uma proposta de empréstimo ao Benfica, né? Veríssimo aí agrada muito Jorge Sampaoli, que treinou ele em 2019 no Santos. Os dois foram aí protagonistas numa temporada em que, mesmo aí com baixo orçamento, o Peixe foi longe e acabou com o vice-campeonato brasileiro atrás do Flamengo. O zagueiro manteve o nível, no ano seguinte acabou vendido ao Benfica por 41 milhões de reais, cerca de 6,5 milhões de euros no câmbio na época. Então, o Flamengo já estipulou o modelo aí de contratação para o atleta, que será por empréstimo. Então, vamos trocar aqui de assunto, né? Vamos falar agora sobre Matheus Gonçalves. A gente sempre se questiona aí, Matheus Gonçalves, que foi a sensação no Campeonato Carioca, na época do técnico Ingua Pereira, e não tem tido muito espaço com o técnico Jorge Sampaoli. Apesar de não parecer, Sampaoli tem um carinho aí especial por Matheus Gonçalves. Por isso, o técnico trabalha com toda a cautela com o garoto, que ele ainda não enxerga como pronto para o profissional, né? A tendência aí é que o argentino continue utilizando mais Matheus França e Vitor Hugo. O jovem irá aí acompanhar o time principal e treinar com o elenco no dia a dia, mas será normal Matheus ficar algumas partidas sem ser relacionado e também reforçar a equipe sub-20 para não pular etapas. Sampaoli quer aí um trabalho especial de ganho de massa muscular para o jovem. Eu já havia trazido isso em um vídeo anterior, que o Flamengo está fazendo um trabalho especial
com Matheus Gonçalves para ganho de massa muscular. Aí vocês podem me questionar, pô, mas ele não tem utilizado aí o Wesley? O Wesley não está queimando etapas, mas foi por conta de uma necessidade que o clube teve, por conta da lesão de Mateuzinho, né, que fraturou aí a tíbia, teve que operar, a lesão também aí de Guilhermo Varela, e por conta disso teve que sacrificar o Wesley e fazer com que o jogador pulasse algumas etapas, né? Então, essa aí é a questão do Matheus Gonçalves. Então, vamos aqui mudar de assunto. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o jogo de amanhã, né? E daqui a pouco a gente volta a falar sobre o mercado de transferência, que tem muita coisa aí, né? O técnico Jorge Sampaoli não confirmou a escalação no treinamento de ontem, mas deve fazer aí algumas mudanças. Sabemos que ele dificilmente repete escalação. Então, essas mudanças aí devem ocorrer com relação ao time que entrou em campo quarta-feira contra o Alcas. De acordo aí com o portal GE, o treinador deve promover o retorno de Ayrton Lucas, Eric Pulgar e Gerson ao time titular. Naturalmente, Ayrton Lucas e Gerson substituirão Felipe Luiz e Everton Ribeiro. No entanto, Vitor Hugo ganhou a vaga após boa atuação na Libertadores e quem sairá do time é o volante Thiago Maia. Thiago Maia, que ele vem oscilando muito, né? Depois da saída de João Gomes, é o que eu já havia dito também anteriormente. Parecia que o João Gomes carregava o Thiago Maia nas costas, né? Que foi o período aí que ele teve suas melhores atuações no Flamengo, foi atuando aí com o João Gomes. Além disso, Pedro e Bruno Henrique também tiveram aí um bom desempenho contra o Alcas e podem continuar entre os 11 que iniciarão aí a partida contra o Fortaleza. Entretanto, Jorge Sampaoli tem feito aí uma espécie de rodízio e Gabigol também tem chance de voltar ao time titular. Sendo assim, eu vou trazer para vocês a provável escalação do Flamengo para começar o jogo contra o Fortaleza. Provável escalação. Sabemos que Jorge Sampaoli ele só entrega a escalação uma hora antes da partida. Então vamos lá, Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz ou Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Vitor Hugo ou Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro ou Gabigol. Né? Essa é a provável escalação. Os atletas Arturo Vidal, Mateuzinho e Matheus França seguem tratamento de lesão e serão desfalques do Mengão. Por outro lado, os zagueiros Pablo e Rodrigo Caio, que tiveram ausência aí no último jogo, treinaram normalmente e devem ser relacionados para o jogo, sabendo que eles não têm sido utilizados pelo técnico Jorge Sampaoli. Então, galera, vamos mudar aqui de assunto, mas antes gostaria de saber de vocês, se vocês gostaram dessa escalação, se teria que mudar alguma coisa, ou se é a escalação ideal para esse jogo. Então, vamos aqui para outro assunto. Vamos trazer aqui mais algumas coisas com relação a esse jogo, né, que será realizado no Maracanã, hoje às 18h30. Né, o árbitro será o Sábio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, árbitro FIFA. Assistente número 1, Bruno Boixila, do Paraná, também árbitro FIFA. Assistente número 2, Alex dos Santos, de Santa Catarina. E o VAR fica por conta de Rafael Trace, também de Santa Catarina. Provável escalação do Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brits, Benevenuto e Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Hércules, Pikachu e Pochettino, Thiago Galhardo, e aí o Lucero, e o técnico é o Vojvoda, exatamente Hércules, que o Flamengo tentou contratar aí também na janela de transferência do início do ano e não teve êxito aí para trazer o garoto, que também tentou trazer o técnico Vojvoda quando nós estávamos com problema aí com o técnico Ingua Pereira, né? Os próximos jogos do Flamengo aí será Flamengo e Atlético Paranaense na quarta-feira, dia 5, jogo de ida da Copa do Brasil. Palmeiras e Flamengo, sábado, dia 8/7, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Paranaense, novamente, jogo de volta da Copa do Brasil, esse jogo lá.
E depois Flamengo e Fluminense, domingo, dia 16 de julho, pelo Brasileirão, a 15ª rodada. E aí Flamengo e América de Minas, né, pela 16ª rodada, ainda está a definir, né? Não tem uma definição da data e não tem definição do horário. Assim que nós tivermos, estarei trazendo para vocês. Agora, com a contratação de Alan, aí, o Flamengo chegou ao 3º reforço na janela de transferência do meio do ano. Além do volante, o Flamengo aí trouxe Luiz Araújo e Agostinho Rossi. E o atacante aí já realizou atividade junto ao elenco rubro-negro, enquanto o goleiro aguardava, né, pelo término do seu contrato com o Boca Juniors, coisa que aconteceu ontem, no dia 30. E hoje ele já pode aí iniciar os treinos com o elenco do mais querido. Agora eu vou trazer detalhes sobre a contratação de Alan aí, pelo Flamengo junto ao Atlético Mineiro. Rapaz, essa novela durou 4 meses. 4 meses. E o Alan aí já foi liberado pelo Departamento Médico do Atlético Mineiro para poder fazer o trabalho de campo, né? E o Alan é aguardado no Rio de Janeiro até este sábado, né? Ou ele pode chegar sábado ou mais tardar em segunda-feira, porque o técnico Jorge Sampaoli já conta com ele para o treino de segunda-feira, dia 3, né? Então, Alan pode estar próximo de chegar aí, pode chegar, como eu falei, nesse final de semana. Após resolver aí as pendências contratuais envolvendo o atleta, o Atlético Mineiro assinou toda a documentação ontem, acertando a venda do volante ao Flamengo. Diante disso, o jogador será anunciado em breve. Para contratar Alan, o Flamengo terá aí que desembolsar 8 milhões de euros, cerca de 41 milhões de reais, na cotação atual, divididos em 4 parcelas. Com todas as partes acertadas, o próximo passo agora é aguardar pelo anúncio oficial do Mengão. Então, é isso aí. O Departamento de Comunicação do Flamengo, inclusive, já tem tudo preparado para divulgar o acerto do volante nas redes sociais. As informações foram divulgadas inicialmente aí pelo jornalista Vene Casagrande. Um abraço para ti, Vene Casagrande. A expectativa é de que Alan embarque ainda neste final de semana ao Rio de Janeiro para iniciar os treinos no Flamengo. Jorge Sampaoli e toda a comissão técnica trabalham com a ideia de o volante realizar a primeira atividade como atleta do Flamengo já na segunda-feira, dia 3, no CT Ninho do Urubu. Então, Alan, seja muito bem-vindo ao Flamengo. Depois dessa novela, ainda bem que não acabou igual aquela novela do Ângelo, né? O Flamengo ficou ali batendo na tecla e não conseguiu contratar o jogador do Santos. Então, vamos mudar aqui de assunto. Ainda falando de contratação, o Flamengo acertou com o Claudinho as bases salariais e também o tempo de contrato. Será até 2027. Agora falta conversar com o Zenit da Rússia para aceitar a proposta. O Flamengo prepara aí uma oferta de 16 milhões de euros, cerca de 83 milhões de reais na cotação atual. Mas os russos já recusaram valores maiores pelo meia brasileiro. Recentemente, o Zenit rejeitou a proposta de 18 milhões de euros, cerca de 94 milhões de reais na cotação atual, de um clube da Arábia Saudita. Outro time também que buscou Claudinho foi o Palmeiras, mas as conversas não avançaram, já que os paulistas desejavam apenas empréstimo. Os russos, por outro lado, só topam a negociação definitiva. Bom, aí você pode pensar, já falei no vídeo de ontem, né? Flamengo contratando o Claudinho, ele vai abrir mão de tentar a contratação de La Cruz? Não. A possível contratação de Claudinho não inviabiliza a negociação com De La Cruz. A diretoria do Flamengo entende que é possível ter os dois meias, mesmo que um deles só chegue na próxima temporada, que é o que deve acontecer aí com Nicolas De La Cruz após o River Plate ter passado para a próxima fase da Libertadores da América. Então, vamos seguir aqui para outro assunto. Só para deixar vocês bem cientes que não é só o Flamengo que está se movimentando na janela de transferência, não. Enquanto o Flamengo monitora e faz sondagem por jogadores de outros clubes, os outros clubes também vêm fazendo sondagem sobre os jogadores do Flamengo, né?
O Matheus França aí é um dos jogadores que tem sido muito cobiçado pelos clubes europeus, times asiáticos. Eles estão querendo levar Matheus França de qualquer maneira. E deve pintar uma proposta muito boa para ele aí na próxima janela de transferência. E eu não sei se o Flamengo vai conseguir segurá-lo. Por quê? O Flamengo já bateu a sua meta de venda de jogadores, né, com a venda do João Gomes. Ou seja, o Flamengo não tem necessidade mais de vender jogadores, a não ser que seja uma proposta irrecusável, né? Fora isso, também o artilheiro da temporada aí, Pedro, entrou na mira de alguns clubes estrangeiros. De acordo com informações aí da jornalista Raíssa Simplício, um time da Arábia Saudita e alguns clubes da Inglaterra consultaram a situação de Pedro Guilherme com o staff do jogador, mas sem propostas oficializadas até o momento. No entanto, o Flamengo prioriza vender aí os jogadores mais jovens da base e pretende fazer de tudo para conseguir segurar o atacante. Pedro atuou aí em 34 partidas, marcou 25 gols e deu 4 assistências. Então, Pedro, o artilheiro do Flamengo na temporada, mesmo não entrando em todas as partidas, mesmo tendo esse revezamento aí com o Gabigol. Então, o Flamengo vai fazer de tudo para segurar. Sabemos que ele já teve proposta do Palmeiras anteriormente. O Flamengo renovou o contrato com o Pedro já visando isso, porque o que acontece? Aumenta a multa rescisória. Então, eu acho que o Flamengo, como ele não está precisando vender jogadores, né? Não tenha, se for para vender, que venda pelo valor da multa rescisória e pronto, está acabado. Então, um outro assunto aqui, a FIFA estuda alterações na regra de impedimento. Os esportes vêm aí, né, vivem em constante mudança e com o objetivo de adaptarem à modernidade. Pensando nisso, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, pretende testar uma nova regra na qual o impedimento só seria assinalado caso todo o corpo do jogador estivesse à frente do último marcador adversário. O intuito da instituição máxima do futebol é evitar impedimento por um ombro ou um joelho de distância, e a nova regra será colocada em prática no futebol italiano e sueco. Se for bem sucedida, começará a ser usada em todo o mundo. A informação aí é do jornalista argentino Renzo Pantichi. Acho que seria uma boa, né? Esse negócio, um ombro de diferença, um joelho de diferença, um pé de diferença. Pô, a bola só sai quando ela passa toda por cima da bola. Só é gol da linha. Só é gol quando a bola passa toda por cima da linha. Então, por que no impedimento não pode ser marcado dessa forma? Só se o cara tiver realmente um corpo à frente do outro. É como se tivesse uma linha imaginária, eu estou aqui parado e o meu adversário está aqui, à minha frente. Pô, cara, eu acho que seria uma boa, espero que dê certo. Então, galera, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E hoje tem jogo, né? E que o Flamengo consiga fazer uma boa partida e que repita aí o que aconteceu contra o Alcas. Sabemos que o Fortaleza é um adversário mais forte, né? Saudações rubro-negra!